Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro da Sapiência onde você aprofunda o teu conhecimento musical para que você compreenda o que de fato é necessário para te fazer aprender e evoluir na música, se tornando capaz de tocar, de aprender, de tirar novas músicas, músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o instrumento que você tocar. Hoje, o tema da nossa aula é como colocar notas numa música, como harmonizar uma música, ou mesmo corrigir ali uma cifra que a gente pega na internet e que vem toda bagunçada, e você vai estudar e sai tudo errado. Enfim, como conhecer e lidar com essa parte da harmonia do ponto de vista prático ali, seja quando você está criando uma música sua e aí você quer colocar notas nessa música, um acompanhamento harmônico para essa música, seja para quando você quer simplesmente organizar ali um acompanhamento harmônico de uma música que você está tirando. Então, vamos lá. Seguinte, quando a gente pensa nessa parte da harmonização, de fazer a harmonia de uma música, de dar vazão a uma ideia de composição, nós temos que ter clareza de que alguns conhecimentos são necessários, né? Porque não parte do nada. O compositor também, ele não tira a linha harmônica do nada, não é pura inspiração. Tem uma lógica ali de organização. E nessa lógica de organização, o primeiro ponto que você tem que ter clareza é o seguinte: toda música, a maior parte delas, ou pelo menos didaticamente você pode pensar assim, que toda música vai ter um tom, tem uma tonalidade. Então, você define esse tom para sua música, se você está compondo, ou se você está aprendendo a música de um outro compositor, de uma banda, de um cantor, enfim, ela tem um tom, você tem que ter clareza desse tom. Porque a partir desse tom, você vai perceber que as progressões de acordes que vão aparecendo, elas são apoiadas numa lógica das funções desses acordes, da disposição desses acordes dentro da tonalidade. Acordes que vêm do campo harmônico e que estão ali dispostos obedecendo um sequenciamento não à toa, assim, sabe? E que de acordo com essas sequências, você vai produzir um clima assim ou um clima assado para sua música. Então você vai testando as possibilidades que você mais gosta e vai começar a ter recursos. Quanto mais você avançar o teu estudo também e a tua compreensão dentro da harmonia, do campo harmônico, enfim, vai esmiuçando a tua compreensão sobre cadências, funções tonais, acordes secundários, e aí vai, né? As relações dos acordes interpolados, diminutos, enfim, quanto mais você vai se aprofundando, você vai vendo que algo que pode parecer simples no começo pode ficar também extremamente rico. Então, você começa por um jeito mais básico, futuramente você vai deixando cada vez mais elaborada as tuas músicas também. Esse é um leque que a gente não pode esquecer. E claro, além desse pensamento todo vinculado à questão da camada harmônica, esses acordes eles estão presos a um ritmo harmônico. Então, quando você vai colocar também acordes, além desse conhecimento harmônico em si, você tem que ter um conhecimento rítmico do ponto de vista de cadenciar essa sequência de acordes, porque em que momento que você coloca esses acordes? Você tem que apoiar esses acordes na sua melodia que você está criando, e essa melodia ela tem que possibilitar um sequenciamento rítmico para esses acordes. Eles devem estar vinculados ao gênero, à levada, à batida, ao ritmo ali da música, mas eu quero dizer que você tem que pensar que existe um ritmo da disposição de cada acorde, isso chama ritmo harmônico. Então, se você está compondo uma valsa, existe uma pulsação ternária na sua valsa, isso é fato. Mas quantos tempos, quantos compassos cada acorde fica? Como é que você vai organizar isso, assim, entende? Ah, tem 3 tempos sempre, e eu vou colocar um acorde em todo o tempo 1, ou não, eu vou deixar um acorde a cada 2 compassos, eu vou mudar o acorde no terceiro compasso. Você tem que pensar também que esses acordes, eles se amarram na dimensão rítmica e de acordo com o sequenciamento melódico. Então, os acordes não estão soltos do nada. Eles estão presos também numa sequência melódica que vai determinar um ritmo para eles. E não confunda o ritmo que eu tô falando com uma batida, com uma levada. Tô falando ritmo harmônico. Quantos tempos eles ficam até trocar, entendeu? Por quanto tempo fica. Então a gente precisa também ter clareza dessa outra dimensão, dessa outra camada
de informação ali referente ao acompanhamento harmônico. Aliás, isso é essencial para quando você está, por exemplo, pegando uma cifra da internet que vem toda bagunçada e aí você acha, né, inocentemente no começo dos seus estudos musicais, que você simplesmente vai colocar aquele acorde na hora que você canta aquela sílaba, né? Vem a cifra em cima de uma sílaba lá na letra da música. Então, quando você canta aquela sílaba, você coloca aquele acorde. E aí começa a fazer uma caca, porque geralmente a cifra vem toda fora de ordem e para você usar o acorde no momento certo, você tem que estar acompanhando o ritmo harmônico. Qual seria realmente o momento dele entrar? Então, você tem que desenvolver uma percepção harmônica também muito forte. Ela tem que estar definida, eles têm que ir acompanhando para perceber que hora que troca o acorde. E todos esses conhecimentos e todas essas áreas não vêm do nada e não se formam do nada. Mas, uma vez que você tá com essas áreas bem aprimoradas em você, isso se torna rápido e fácil de você colocar no papel, colocar na sua mão e começar dando vazão à sua criatividade e, no mínimo, a uma organização para você poder estudar e se desenvolver tecnicamente no seu instrumento. Então, vamos lá. Você tem que ter a clareza de alguns assuntos que eu vou compartilhar com você. Primeiro, funções dos acordes. Isso, às vezes, eu já falei várias vezes aqui no nosso canal sobre esse tema, mas ele é importante de ser comentado. Primeiro, porque isso tem que grudar na sua cabeça. Segundo, porque eu não sei se você já assistiu alguma outra videoaula que eu falei sobre isso. E terceira, porque é a oportunidade que eu tenho mais uma vez de te ensinar isso, que é importante para que você domine esse conteúdo aqui. Os acordes de um campo harmônico, eles têm sensações diferentes e você precisa entender essas sensações. Então, por exemplo, quando eu estou tratando desse campo harmônico aqui, aqui já foi para um outro acorde. E aí, e fui para outro. E aí você vai perceber que esse aqui que eu tô é um acorde que chama para voltar. E nesse momento aqui eu acabei de criar uma progressão de acordes. Bem simples, onde eu estou usando as funções para me servir nessa progressão. O que eu estou mesclando? Uma sensação de repouso versus uma sensação que me pede para voltar. Essa sensação aqui, ó, que é uma sensação de preparação para alguma coisa. E eu volto. Então eu polarizei a sensação de quando eu começo, que seria uma sensação mais estável, né? E aí eu quis sair e ir para uma outra função, que é a função não que vai criar polo, não, é só uma função para eu poder caminhar com os acordes. Eu tô caminhando, ó. E aí você tá ouvindo até que eu chego na função do acorde que pede meu retorno. Aí eu retorno. Então, só pelo emprego desses acordes que eu tenho conhecimento que pertence a cada uma dessas funções, eu criei uma progressão simples que está amarrada num ritmo harmônico que já me dá ideias para composição aqui, para desenvolver a composição. Então, a gente precisa ter clareza que essa função do repouso, que é chamada de função tônica, ela tem ali o acorde 1, pensando numa tonalidade maior, o 6 e o 3, como os acordes que a gente se utiliza para ter essa sensação de repouso, tá tudo tranquilo, não tem aquela questão oposta da tensão, né? Que quando eu tô mais tenso, eu estou numa função chamada de dominante e essa tensão pede para eu voltar. Então, nesse quesito aqui, eu preciso voltar. Quando eu coloco esses acordes aqui, eu preciso voltar para cá, porque fica tenso, eu tenho que repousar, eu tenho que me acalmar. E aí, esses acordes são o 5 e o 7. E quando eu falo acorde 1, 3, 6, 5 e 7, eu estou localizando esses acordes dentro de um campo harmônico. Então, que um é esse? Eu penso no tom. A primeira coisa que eu tenho que entrar na minha cabeça é que essa música tem um tom. Se eu estou em dó maior,
O 1 é o primeiro acorde desse tom, portanto, Dó. E eu vou seguindo os acordes conforme eu sigo a escala. A escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O acorde 1 é do primeiro grau, Dó. O terceiro acorde é do terceiro grau, Mi. O sexto acorde é do sexto grau, Lá. Então eu contextualizo esses graus dentro daquela tonalidade. E aí eu penso e crio progressões a partir disso. E uma progressão aqui, uma função aqui intermediária, que é a função que abre caminhos, ela não é nem de repouso e também nem de tensão. Ela é para abrir caminhos, para eu poder caminhar e provavelmente chegar nessa, né? Para essa aqui voltar. É a função da subdominante. Subdominante, onde tem os acordes 4 e 2. Tá, o que eu fiz agora há pouco? Eu peguei o tom de Dó maior e tirei a seguinte progressão. Dó, Fá, Ré menor e Sol. Por quê? O Dó é o 1, eu usei a tônica. Depois eu fui para o Fá, que é justamente a função aqui intermediária para abrir caminhos. E eu coloquei ele e esse, os dois acordes que são dessa função, o 4 e o 2 de Dó, ou seja, Fá e Ré. E ao fechar a minha sensação, eu coloquei aqui o dominante do quinto grau, que é o Sol. Agora, você vê que nesse 2 aqui eu coloquei menor? O grau 2 eu coloquei menor, foi o único que eu coloquei menor e os outros não estão menores. Por quê? Porque uma vez que você estuda campo harmônico, você entende que o segundo acorde de uma escala maior, de um tom maior, é sempre menor. Então, você respeita a forma dele de acordo com o tom que você tá. Então, por isso que a gente tem que conhecer também sobre tonalidade, sobre campo harmônico, para você poder colocar o acorde certo. Dani, se eu não quiser colocar, eu posso criar uma progressão onde o meu Ré seja maior? Pode. Você pode, porque tem justificativa para esse Ré maior estar aqui também. Dentro da tonalidade, esse Ré prepara esse Sol. Então, aqui a gente também considera possibilidades de você entender que cada um desses acordes aqui, eles podem ter funções relativas a eles. Deixa eu tentar expressar melhor. Aqui eu falei que isso aqui se refere a um tom. Tudo isso aqui está inserido num tom da música. E aí eles se agrupam em funções dentro desse tom. Agora, cada um desses acordes aqui pode ter um universo paralelo de funções sobre eles. Então eu posso ter a função menos esse, que não vai ter função dominante sobre esse. Nós não vamos entrar no mérito da explicação, porque é um acorde diminuto, precisa de outras aulas para a gente dedicar a isso. Mas o fato é, esquecendo a possibilidade desse aqui, eu posso, por exemplo, pegar a função de dominante, que é uma função tensa, uma função de preparação, e colocar ela sobre cada um dos graus aqui. E aí, eu faço o seguinte, eu saio desse tom que eu estou e olho o acorde que eu estou, que é no caso esse aqui. Esse é o acorde 5, tá vendo, ó? Desse tom, né? Esse é o acorde 5. Eu olho para ele e imagino que ele agora é o meu país de interesse. O tom era o país que eu morava, né? Então vamos imaginar, o tom que eu estava era o Brasil. E aí de repente eu olho para esse sol e foco nesse sol e falo, São Paulo é o meu país de interesse. Não é um país, né? Mas eu foquei no estado de São Paulo e falei, me interessa esse aqui. E eu posso criar nesse acorde as mesmas relações aqui nele. Então eu acabo criando relações que são consideradas como secundárias. São acordes secundários que têm uma explicação. Então isso gera cadências sobre esse acorde. E esse Ré aqui maior, ele não tem nada a ver com o tom de Dó, mas ele está aqui tendo a ver com esse. Ele é o dominante desse aqui, porque o dominante não é sempre o quinto. Pensa, quem seria o quinto de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, tá vendo? Esse aqui é o quinto grau do quinto grau. Ele é o 5 do 5. Portanto, ele é uma preparação para aquele. Se isso vai ficar interessante ou não, tudo depende do contexto que você vai criar.
Fá. Ré maior. Não ficou feio. Tô em Sol. Tá vendo? E quando eu toquei, existe um ritmo harmônico aqui nessa minha forma de tocar. Eu penso na quantidade de tempos e aí eu vou seguindo a quantidade de tempos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudei de acorde. Então eu fiquei 2 compassos quaternários. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 2 compassos no acorde de Fá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dois compassos no acorde de Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei 2 compassos por cada acorde. Isso poderia ser representado da seguinte forma, ó. Dó, Fá, Ré e Sol. Foi essa a progressão que eu fiz aqui. Coloquei esse sinalzinho aqui, que é sinal de repetição dentro de uma música de 4 tempos. Esse foi o ritmo harmônico que eu amarrei a minha progressão. Eu poderia não ter colocado 2 compassos aqui. Eu poderia ter colocado um só. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu poderia ter colocado um compasso só em cada um. Ou poderia ter feito uma outra alternativa. Poderia ter feito, por exemplo, assim, ó. Um compasso pro Dó, 2 compassos pro Fá, um compasso pro Ré e já entra no Sol. Vamos ver, vai ficar muito louco isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Diferente, tá vendo o que eu fiz? Ó, vou escrever aqui pra você o que eu fiz. Um compasso para o Dó, 2 compassos para o Fá, um compasso para o Ré, 2 compassos para o Sol. E eu criei um ritmo harmônico que obedece uma outra sequência, ó. Mesma progressão num outro ritmo harmônico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é importante a gente ter clareza de que as progressões elas estão amarradas no ritmo harmônico, tá? Você não pode desassociar isso, ok? E veja, a minha ideia aqui, essa pequena progressão que foi super simples, veio totalmente baseada nas funções dos acordes. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, aqui, em ter clareza de que nós temos alguns acordes que são de função de repouso, outros de uma função intermediária, de abrir caminhos, e outras que são de preparação para voltar para o repouso. Isso precisa estar claro para você. E quando a gente observa uma música, você entende que o compositor estava consciente disso. Eu trouxe, por exemplo, uma música para você. Vou pegar ela aqui, ó, para eu te mostrar. Ó, aqui. Refrão de bolero. Eu separei aqui um tema conhecido do Engenheiros do Havaí. E eu queria que a gente analisasse, né, a harmonia que ele colocou, por que ele colocou e tentar entender qual é a lógica que ele usou para criar isso aqui, né? Só para você lembrar, refrão de bolero é isso aqui, né? Lembra isso aqui? Fala, não, Dani. Ou talvez sim, se você já conhece essa harmonia. Eu que falei nem pensar, agora eu me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão, mas eu falei nem pensar. Sabe essa? Coração na mão como um refrão de um bolero, eu fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar. Vai
vendo, eu vou mostrar pra você essa cifra aí agora, ó. Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar no bar. Olha que legal, toda a estrofe é a mesma progressão. Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. E agora entra o refrão, muda a progressão. Teus lábios são labirintos. Mudou a progressão, que no entanto fica agora toda repetida. Que atrai os meus instintos. Vamos lá. Olha o que eu estou falando. Estou falando isso aqui. No refrão, ele escolheu essa progressão de acordes aqui. Si menor. Fá sustenido menor. Sol. Mi. Lá. E Lá sustenido diminuto. É isso. O tempo todo. Dá uma olhada na cifra. Todas as estrofes têm essa progressão aqui para estrofe. O tempo todo é isso aqui. Isso, então, é a estrofe. E aí, quando ele chegou no refrão, ele fez outra, ó. No refrão lá embaixo, teus lábios são labirintos. Só fez isso. 3 acordes. Aí, no finalzinho, lá na última frase do refrão, ele fez: eu entro na tua dança de cigana. É porque tem uma ponte aqui, ó, para preparar a volta. E essa ponte é formada por Fá sustenido menor, Sol e Lá. Ele faz essa pontezinha, depois que ele repetiu várias vezes isso, pra quê? Pra voltar pra estrofe, né? E não tem mais nada, é tudo assim, ó, olha aí do outro lado, a outra coluna, também é igual. Ok? Então isso aqui é o refrão. Agora vamos analisar comigo. Essa música está em Si menor. O tom dela é Si menor. Se está em Si menor, ele usou o acorde 1 aqui, concorda? Ele está no acorde 1. Do 1, ele foi para Fá sustenido. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Ele usou o acorde 5. Mas ele fez uma curiosidade de usar o acorde 5 menor. Já falo sobre isso. E aí, ele foi para o 6, né? Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Ele foi para o acorde 6. Daí, você pode até estranhar e falar, o que esse Mi tá fazendo aqui, né? Ou não, né? Porque você poderia pensar, Si, Do, Ré, Mi, e você falaria, é o quarto grau. Mas não é, porque conhecendo o campo harmônico de Si menor, o campo harmônico menor, o quarto grau não é maior. Na verdade, isso daqui, ó, esse é a preparação desse. É aquele dominante secundário, onde nós temos uma relação de quinta dessa. Esse acorde aqui é o 7. Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse aqui é o acorde 7 desse tom. E esse é o 5 desse 7. É uma relação para preparar esse aqui, ok? E esse aqui também é o acorde 7. E aqui é legal, né? Olha só. Só que é o sétimo diminuto, né? Por que tem dois tipos de acorde 7? Eu tenho que falar para você desse e desse. Porque dentro do campo harmônico menor, nós temos 3 possibilidades de acordes. O acorde que surge do campo harmônico feito sobre a escala menor natural, os acordes que surgem sobre o campo harmônico construído da escala menor melódica e os acordes que surgem sobre o campo harmônico da escala menor harmônica. Então, diferente do campo harmônico maior, onde nós temos 7 acordes ali disponíveis que são usados, no campo harmônico menor, nós não temos apenas 7, nós temos os 7 do campo harmônico feito sobre a escala menor natural, mas também tem alguns acordes diferentes que surgem na escala menor melódica e alguns acordes diferentes que surgem na escala menor harmônica. Dentro dessas opções estão esse e esse, porque esse acorde aqui, ele é o quinto grau realmente que surge no campo harmônico a partir da escala menor natural. Esse daqui também. Mas esse daqui é o que surge na escala menor harmônica ou melódica. Também tem esse acorde aqui lá na melódica.
Então ele se apropriou de acordes dos 3 campos harmônicos, entende? Então a gente tem que ter consciência que tem uma explicação, não é à toa que ele colocou esses acordes. Poxa, mas o compositor sabia disso? Mas lógico que sabia. Tem explicação. E não foi pura inspiração, tá vendo? Então ele usou um caminho agora pensando em funções. Ele estava numa função de repouso. Aqui ele preparou uma preparação para essa, que na verdade já criou uma expectativa, porque tem uma dominante associada aqui. Ainda que isso aqui não tem caráter de dominante, esse aqui tem caráter de dominante. Esse, o acorde diminuto aqui, ele é preparação para a volta. Então a cadência, a progressão de acorde aqui caminhou para cadenciar daqui para cá. Ou seja, os acordes estão obedecendo às funções. E talvez se você ainda tem uma certa nebulosidade nessa compreensão das funções, você fica com uma certa curiosidade, você quer estudar mais a fundo. E eu diria, estude, vai mais a fundo sim, nós precisamos dominar e entender mais a linguagem musical para que de fato a gente se aproprie dessa compreensão. E o que eu quero te mostrar é que ele vai criando um clima aqui, ó. Esse acorde é um acorde 5 sem função de dominante. Lembra que eu falei que o acorde 5 tem uma função de dominante? Esse não tem, porque o acorde 5 com função de dominante, ele tem que ser maior e esse aqui é menor. Então ele não criou aqui logo de cara na progressão a tensão. Ele foi criando uma progressão linear que foi aumentando a tensão para o final, ao ponto de parar aqui num acorde de sensação dominante, de função dominante, para voltar. Ó, tá linear, tá vendo? Aqui no Mi já resolve e aí volta. Essa progressão o tempo todo. Tá vendo, ó? Eu vou sair um pouquinho da frente aqui para que você possa acompanhar a progressão aqui, ó. E vai sentindo, ó, ele tava linear, né? Então não tem função dominante. Agora ele tá em Sol. Aí ele já cria uma expectativa que se resolve, mas que cria de novo. Ritmo harmônico. 1, 2, 1, 2. Ele deixa 2 tempos para cada acorde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É sempre 2 tempos para cada acorde. Se essa é uma música quaternária, só um compasso de 4 tempos, o ritmo harmônico é de ter 2 acordes por compasso, porque são 2 tempos para um acorde mais 2 tempos para outro. Então nós temos um ritmo harmônico de 2 acordes por compasso, assim, né? Fica assim dentro do compasso. Ó. Eu que falei 2 em pensar 1, 2. Agora 1, 2, roendo as unhas. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. E ele vai levar assim o tempo todo. Bacana, não é? E aí você vê como que surge a ideia composicional, como que ele foi colocando as notas, em que momento ele foi amarrando as notas. E se você observar, quando a gente está olhando essa cifra, nós temos que acompanhar esse ritmo harmônico para a gente não errar o momento de tocar. Porque dá uma olhadinha nessa cifra de novo, ó. Eu que falei nem, na hora que a gente fala o nem, tem ali um Fá sustenido menor sobre o nem, entre o nem e o pen, né? Eu que falei nem pensar, mas na verdade cai no sar. Agora me arrependo. Aí tava certo, o G tá escrito sobre o gora, tá certo. Me arrependo, tá certo. Roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime, tá certo. Os outros locais. O único local na cifra que tá errado é o Fá sustenido menor ali em cima, que já estava colocado sobre uma cifra, tá antecipado do que ele tem que ser. Os acordes, eles são trocados, eles coincidem com a acentuação das palavras. Então, seria muito estranho que o acorde Fá sustenido menor entrasse no pen, porque a sílaba tônica do pensar é sar, né? Pensar. Então, a gente tem que ficar muito ligado quando também você está musicando uma poesia, uma composição sua, porque a sílaba tônica do que você coloca das palavras induz também o momento de entrar um possível acorde, se você quiser entrar naquele momento. Senão, vai ficar muito estranha a acentuação natural das frases, dos compassos com a acentuação das palavras. Existe uma questão ali de se pensar nessa poesia, na acentuação natural, e os acordes sempre acoplados a essa acentuação, ó. Eu que falei nem
Agora me arrependo, roer. Opa, o arrependo tá errado, é no roendo, agora que eu percebi. Agora eu me arrependo, roendo. Tá errado, ó. Tá no lugar errado esse mi. Roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar. Ó, na segunda estrofe, o Fá sustenido menor tá de novo em cima do pen. Mas ele não deve ser tocado no pen. Ele deve ser tocado no sar. Mas eu falei nem pensar. 1, 2, você tem que pensar o ritmo harmônico. Coração na mão como um refrão. Ó, o mi tá no lugar errado de novo. Seria no refrão, no frão. Coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser. E um erro assim tão vulgar. Ó, gar seria o Fá menor. Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar. Tá vendo? Então existe essa questão de você ficar ligado na hora que você vai tocar por uma cifra que você precisa corrigir, como essa que eu peguei rapidamente da internet e coloquei aí, e aí dá essas confusões naturais que quando nós estamos iniciantes e não temos essa preparação auditiva para conectar com o tempo, o ritmo harmônico do acorde, a gente acaba tocando tudo errado e fica muito estranho, porque a gente vai seguindo essa ideia de que eu tenho que tocar na sílaba que ele está. Não é assim, tá bom? E por aqui você vê que conhecendo o pensamento harmônico de como encadear os acordes, isso facilita muito a tua vida na hora que você está criando um repertório e na hora que você também está compreendendo a criação. Porque o simples fato de você pegar uma música como essa que eu te mostrei e ser capaz de analisar e entender o pensamento do compositor já te estimula também para que você possa praticar isso com as suas próprias músicas, se você tiver essa inclinação, essa vontade, porque ver o outro, se apropriar das ideias criativas do outro, traz para você possibilidades de recursos que você começa a fazer. Não há mal nenhum em nós nos apropriarmos, nos espelharmos no que os outros... Aliás, é assim que a gente aprende a compor, né? A gente aprende as técnicas, mas a gente se baseia naquelas que são as nossas referências. Então, e aí você vai se criando a sua linguagem também. E veja, estou fazendo aqui, estou abordando aqui a dimensão da música popular, de uma canção, entendeu? Dentro desse aspecto. Então, você se apropria do que você vê e usa como elemento para ter ideias criativas, ok? Eu acho isso muito bacana. Eu tenho algumas outras progressões que eu vou deixar aqui como para você, assim, progressões que são comuns de se encontrar e que você pode começar a reparar nas músicas que você toca, essas progressões, ó. Por exemplo, são elas. Progressão 1, 5, 6 e 1, 5, 6 e 4. Essa é uma progressão comum. Por exemplo, eu vou fazer isso em Ré maior. Ré maior. 5, 6, 4, 1, 5, 6, 4. Tô compondo ao vivo. Tem que proteger o meu direito autoral. Mesma progressão. Não muda o acorde. Só fica aqui. Ficou bonitinho, né? É uma progressão clichêzona. No meu exemplo que eu usei o tom de Ré, eu pus Ré maior, o quinto acorde de Ré, Lá, o sexto acorde de Ré, Si menor, o quarto acorde Sol. E eu ainda quis fazer uma progressão brincando com os baixos, então eu usei esse Lá invertido aqui, coloquei o baixo dele em Dó sustenido para criar o baixo Ré, Dó sustenido, Si. Então ficou Dó, Si, Sol, Ré, Lá, tá vendo? E aí eu usei o exemplo de Ré, mas você pode usar e escolher um ritmo harmônico também que eu fiz aqui, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, de 2 tempos cada acorde.
tá? Outra progressão que eu vou deixar aqui, ó. 6, já vem aqui de cara o 6, 4 e 5. Ó, indo pela lógica, né? Eu pus um dominante aqui, já resolvi o dominante para explicar a lógica funcional, né? Tava na tônica, eu pus um dominante, o acorde 5 é dominante, vim pro 6, que é outro de tônica, então eu resolvi a dominante e pus um acorde de subdominante que abre caminhos e com ele eu cadenciei para voltar. Agora aqui, ó, é o 1, o 6 que fica na mesma função de tônica, aí passa para subdominante e para na dominante que vai criar expectativa. Aqui vai criar expectativa. Então, por exemplo, se eu fizer Si bemol. Tá, Si bemol, o 6 de Si bemol. Pronto. Ficou bonitinho, né? O que eu fiz? Ó, eu fiz Si bemol, o 6 de Si bemol, Sol menor, o 4, Mi bemol, o 5, Fá. Pensei no campo harmônico. E escolhi aqui quatro tempos cada acorde. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. E aí eu escolhi dedilhar, né? Ao invés de fazer blocado. Mas isso é uma questão da técnica que eu escolhi. Enfim, bonitinho, tá vendo? Outra sugestão de progressões. Sugestão não, assim, outra dica, né? De progressões. 1, 5, 6 e 3. Ó. Essa diferentona, porque vai terminar com acordes de função tônica. Tá vendo? O 6 e o 3 são de função tônica. O 5 que tá aqui, logo no comecinho ele foi resolvido e ficou morno. Aqui ficou mais morno, porque ficou tônica, não tem intenção para recomeçar, né? Então, vamos fazer isso em Dó maior. Seis, né? Você vê que você gera um outro clima. Outro clima. É um clima onde a música ela fica é literalmente outro clima, outro mood, né? Um clima mais melancólico até. Abre asas para uma criatividade grande. E então aqui no meu exemplo eu vou marcar o que eu fiz, tá? Dó, Sol, Lá menor e Mi menor. E agora, mais uma sugestão. 5 de empréstimo modal, porque eu vou colocar um 5 menor. 5 menor, de novo. E 2. Bom, então eu mesmo citei para vocês, eu vou colocar o empréstimo modal. Quando eu tô falando de campo harmônico maior, o 5 é sempre maior. Lembra que nós conversamos já sobre isso? E aí ele tem a sensação dominante, o acorde tem que ser maior. Dentro do campo harmônico maior não existe a possibilidade do 5 ser menor. Isso acontece no campo harmônico menor, tá? Porém, é possível que a gente use acordes que são secundários, né? Que vem ali para se relacionar com alguém, é um acorde fora do tom, mas que se relaciona com alguém do tom. E também é possível que nós usemos acordes como esse aqui de empréstimo modal, onde eu empresto da tonalidade de Dó menor. Por exemplo, se eu estou pensando em Dó maior, eu penso em Dó menor, aí eu pego esse acorde menor que existiria em Dó menor. E aí eu faço um acorde de empréstimo modal para criar um outro clima, ok? Então as progressões
elas não se baseiam apenas no campo harmônico, como eu já te falei, elas se baseiam em conhecimentos de acordes auxiliares, empréstimo modal, acordes secundários, relações cadenciais que eu crio ali dentro também. Então, vamos supor que eu estou em Fá maior agora. Então, Fá maior. E para no Dó 2. Fica dark, né? Achamos aqui! Eu tava sabendo que eu tava reconhecendo. Da onde que é essa progressão dessa música? Pam, 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 Coldplay, não é? Danados. Olha. Quem conhece essa música está reconhecendo a progressão. Que eu não lembro o nome da música agora, mas é Coldplay. Clocks. Tá vendo, ó? E aqui meu exemplo eu fiz em Fá maior. Tá aí, ó. Ou seja, comece a analisar as músicas que você aprende, quais são as progressões que estão sendo usadas. Se você pesquisar na internet, você encontra várias progressões. Mas o interessante é que você entenda a lógica, entenda da onde parte, por quê, né? Qual é a lógica de estruturar e como que você entende, como que você se fascina por isso? Dominando o que compõe o universo da linguagem musical. É por isso que eu falo que a gente toca muito melhor quando a gente entende o que a gente está fazendo. E a gente entende o que a gente está fazendo não apenas focado no nosso instrumento, mas focado em entender a linguagem musical. E aí você vai começando a perceber que existe uma lógica de justificativa. Eu estou no tom de Fá, eu emprestei do tom dele paralelo, e aí eu pego aqui um acorde de empréstimo modal, coloco o acorde 2, que deixa uma função ainda de tônica aqui, ou seja, eu crio um clima como essa música, né? Um clima onde eu não deixo as pessoas com a expectativa para voltar, eu seguro elas, e aí fica essa música que não vai para lugar nenhum, que fica amarrada, e isso gera um clima que bomba, né? Depois, né? Porque você pode explorar esse segurar, ficar segurando uma... Ai, não sei, né? Quando a pessoa repete muito uma coisa e fica te segurando naquilo, gera também uma vontade de você querer mais, você acaba curtindo e você vai gerando possibilidades de contraste, não com a harmonia, mas com os elementos timbrísticos, com as levadas que você vai colocando na música. Então, vai dando ideias criativas, onde o fato da harmonia estar parada num lugar só potencializa a exploração de outras questões musicais. Entende? O fato é que por uma dimensão de estudo, você acaba tocando muito melhor porque você vai entendendo de onde vem tudo. E lógico, as suas ideias criativas saem muito beneficiadas com tudo isso. Portanto, aqui fica o meu exemplo para você de como é bom a gente entender sobre música. É gostoso, é libertador e a gente vai deslanchando muito mais dentro do nosso instrumento e dentro da música em si. Show? Isso aí. Era isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. E já me deixa ali o seu comentário, o que você achou, se você conhecia sobre isso, achou interessante ou não. Põe aí seu comentário para mim, já deixa o seu curtir na videoaula. Se você gostou, deixa mesmo. Não se acanhe, compartilha esse tema para que mais pessoas possam assistir, possam aprender, possam refletir, né? Possa ter um ponto de partida para crescer musicalmente, tá bom? Vendo uma necessidade prática, né? Como sempre a gente tem, para que a gente possa tocar cada vez mais e se enriquecer com a nossa performance, tá bom? E a gente se encontra nas próximas videoaulas, hein? Fui! Fiquem com Deus! Tchau!